Boa tarde, amigo e amiga de O Dom na Escuta. Peçamos a iluminação ao Divino Espírito Santo e também a sua permissão para que possamos refletir a partir da palavra que é sua, palavra da qual ele é o protagonista na vida da igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com as luzes do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Toda palavra, toda escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar, para argumentar, para corrigir, para educar conforme a justiça. Assim, a pessoa que é de Deus estará capacitada e bem preparada para toda boa obra. Meu amigo e minha amiga, nós estamos celebrando o mês da Bíblia aqui no Brasil. A cada ano, mais de 50 anos, celebramos o mês da Bíblia no mês de setembro. E assim, celebrando este mês, em sintonia com a Comissão Episcopal Pastoral para Animação Bíblico-Catequética da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, da CNBB, esse ano fundamentando no livro do Deuteronômio. E tem como lema, abre tua mão para o teu irmão. Abre tua mão para o teu irmão. Deuteronômio é um livro rico em reflexões morais e éticas, com leis que regulam as relações com Deus e as relações também com o próximo. Destaca-se neste livro a preocupação com a promoção da justiça, da solidariedade para com os pobres. E falando dos pobres, em 3 categorias que abrangia, como ainda hoje, né, a quantidade de pobres que havia e que há hoje na sociedade, muito aumentada, conforme o documento de Aparecida. Os pobres a quem se refere o Deuteronômio são o órfão, a viúva e o estrangeiro. E assim, o documento apresenta leis humanitárias que coincidem quase com o Código da Aliança do livro do Êxodo. A promoção da justiça e da solidariedade para com o órfão, a viúva e o estrangeiro. Assim, o mês da Bíblia recebe cada vez mais um sentido muito atual e muito profundo. Esse ano a temática é essa. A igreja aqui no Brasil, ela, a cada ano que celebra este mês, tem uma temática diferente. A inspiração para que a gente possa cada vez mais fazer com que a Bíblia seja o livro que inspira a ação pastoral, aquilo que a igreja chama desde a Verbum Domini, do Papa Bento XVI, em 2010, esse documento pontifício, e também o documento de Aparecida. O nosso objetivo é orientar para que haja uma atenção à animação bíblica da vida e da pastoral, animação bíblica, ou seja, fazer com que a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, ela se torne cada vez mais a alma, a vida de toda a ação evangelizadora na igreja. É esse o sentido da animação bíblica da pastoral. É esse também o sentido de cada mês da Bíblia. Por quê? Na verdade, não é só setembro o mês da Bíblia. Todos os meses, todos os dias, são meses e dias da Bíblia. Mas o mês de setembro é o mês em que há uma maior ênfase. É o mês em que a gente aprofunda sempre o sentido de um livro. E a gente aguça cada vez mais esse nosso despertar, a nossa atenção para a animação bíblica da vida e da pastoral. E assim, essa palavra
ela se torna cada vez mais vida na nossa igreja, ela dá essa consistência à nossa ação pastoral. As diretrizes da ação evangelizadora da igreja no Brasil, elas tratam dessa temática, enfatizam esse aspecto da animação bíblica da vida e da pastoral. E ela vai dizer que a igreja é o lugar dessa animação bíblica da vida e da pastoral. Nas diretrizes, há uma reflexão sobre a revelação de Deus no seu diálogo com a pessoa humana. E assim, a sua palavra pronunciada, ela se torna cada vez mais vida em cada pessoa e também na vida da comunidade. Na vida da comunidade. O assunto de hoje, nós vamos falar sobre a palavra, enquanto assunto geral, mas depois o tema específico é a palavra de Deus na formação dos cristãos leigos e leigas, com ênfase na pessoa do catequista e do agente de pastoral. Por quê? Nós sabemos que a igreja, como povo de Deus, é constituída, na sua grande maioria, pelos cristãos leigos e leigas. O documento sobre os leigos e leigas, cristãos leigos e leigas, sujeitos na igreja e na sociedade, sal da terra e luz do mundo. Isso quer dizer que os cristãos leigos e leigas, que são a grande maioria, não somente a grande maioria, mas também são protagonistas da evangelização. O que significa ser protagonista da evangelização? Significa ser aqueles que, primeiramente, realizam a evangelização. É o que nós sempre dizemos, que os cristãos leigos e leigas estão na família, não é na família onde a vida é acolhida, onde a vida nasce e onde ela tem os seus primeiros passos na educação da fé. Quando a gente vai se batizar, normalmente a gente já tem encontrado uma acolhida no seio de uma família, primeira comunhão. Quando a gente se crisma, a gente já tem normalmente as noções, né, da fé, né, e de uma fé formulada. Nós já temos a fé em Deus, os valores cristãos, os valores humanos, o respeito ao próximo. Isso é o protagonismo. Eles primeireiam, para usar um neologismo usado pelo Papa Francisco. Os leigos, eles são os primeiros a chegar na vida das pessoas. E por aí vai, além da família, nós vamos encontrar os leigos e leigas, estão na escola, estão no mundo do trabalho, são eles que estão lá. Então, são protagonistas. E como protagonistas, aqui na evangelização tem uma missão muito importante, que é na catequese. Os agentes de pastoral estão lá na catequese, na ação do dia a dia, estão lá nas comunidades. Nós, ministros, temos um papel importante, fundamental, um ministério que está a serviço dos cristãos leigos e leigas, daqueles que conosco são também sacerdotes, pelo sacerdócio comum de nosso Senhor Jesus Cristo, todos nós, e temos um ministério a serviço deles, mas eles é quem realizam, de fato, a ação evangelizadora no dia a dia, como protagonistas, catequistas e como agentes de pastoral. E é nesse sentido que nós convidamos o nosso irmão, padre Antônio de Oliveira Soares. Ele é sacerdote incardinado na nossa diocese de Parnaíba, e ele está a serviço da formação dos futuros sacerdotes lá no Seminário Maior Sagrado Coração de Jesus. Ele é o reitor da Casa de Filosofia, Seminário de Filosofia Dom Edilberto de Inguembori, servindo lá há vários anos. E o padre Antônio Soares, ele é mestre em Sagradas Escrituras. Ele escreveu a sua tese muito significativa, muito importante, a sua tese, com o tema Conhecimento de Cristo Jesus e Vida Nova em Filipenses 3:1 até 4:1. Uma abordagem exegética e teológica. Ele foi formado, fez o seu mestrado em Bíblia na Pontifícia Universidade Gregoriana, Faculdade de Teologia. E a sua tese é muito interessante nesse sentido,
porque ela nos convida ao essencial, voltar ao essencial, que é Cristo Jesus, para que a gente possa viver uma vida autenticamente cristã. Por isso, nós queremos, então, nesse momento, acolher com grande satisfação o Padre Antônio e dizer que, além da temática da Palavra de Deus, ele fale um pouquinho também uma referência, faça uma referência à sua tese. Os mestres e os doutores, eles são muito pontuais, né? O Padre Antônio não queria tratar sobre a tese dele, mas eu acho que é interessante, o povo de Deus está nos escutando e quer que o senhor fale também um pouquinho sobre a sua tese, né? Padre Antônio, então, faça a sua apresentação, mas, digamos assim, mais completa, porque eu disse pouco daquilo que é o Padre Antônio, de quem ele é. Ele vai se apresentar melhor, fique à vontade, a palavra é sua, Padre Antônio. Muito obrigado pela sua vinda, fique à vontade. Então, primeiramente, minha saudação a Dom Juarez, os parabéns pela iniciativa de poder construir com o povo da nossa diocese este canal de comunicação através dos meios de comunicação social. Hoje nos permitem fazer esse intercâmbio, nos permitem fazer esta ponte, podemos dizer assim, mais tranquila, serena, de maior proximidade, apesar de ser virtual, mas não tira a proximidade, porque nos dá a capacidade de ver mais de perto aqueles que, para nós, são, de fato, os responsáveis pela nossa confirmação na fé. Então, parabéns para a Diocese, que pôde construir com seu povo esse canal de comunicação. Meu abraço a todos que nos acompanham através dos meios de comunicação social, aí na sua casa, nas suas comunidades, nas suas paróquias, nos seus ambientes de trabalho, quem sabe, aí estão também sintonizados conosco nesta tarde, para conversarmos sobre este tema, que é a Palavra de Deus. De modo particular, dirigido aos leigos, de modo geral, das nossas comunidades, das nossas paróquias, que, iluminados pela Palavra de Deus, assumem também o trabalho, a tarefa de confirmar na fé os seus irmãos, de ajudar os irmãos a crescer no conhecimento dos desígnios de Deus, e que são, nas comunidades, sinais da presença de Deus. Sinais da presença da Igreja, como bem define o Concílio Vaticano II, que os leigos são os homens da Igreja no mundo e os homens do mundo dentro da Igreja. De tal forma que a presença dos leigos é extremamente enriquecedora e necessária para fazer chegar ao coração dos irmãos os conhecimentos da fé, o testemunho da fé, a palavra de Deus, a boa nova. Aos nossos catequistas que desempenham um trabalho muito importante de fazer, de certa forma, a educação na fé de modo sistemático. Aqueles que ouviram a palavra de Deus, ouviram primeiro o anúncio, através, quem sabe, dos pais, da família, do ambiente de amizade, sentiram o desejo de aprofundar nos conhecimentos da fé, nos artigos da fé, encontram nos nossos catequistas esta presença amiga, este companheirismo, essa mão, essa ajuda que auxilia os nossos cristãos a aprofundar os conhecimentos na fé de modo sistemático, conhecendo os artigos da fé, os símbolos da nossa fé, e assim, iluminados todos com a palavra de Deus. Como todo o trabalho, quer seja dos sacerdotes, quer sejam dos leigos, dentre os leigos, os catequistas, o instrumento de trabalho essencial e fundamental é a palavra de Deus. Por isso, acho interessante que neste mês de setembro, a Igreja tenha se preocupado para nos ajudar a olhar com maior carinho, com maior atenção, com maior gosto para a palavra de Deus, para a Sagrada Escritura. E é nesse aspecto que eu gostaria de conversar. Não vou me deter, quem sabe, em assuntos específicos, mas gostaria de dar primeiro um testemunho. Acho que é mais do que
um compartilhar de teorias, de palavras bonitas, quem sabe. Eu quero compartilhar convosco o testemunho da minha relação com a palavra de Deus. O testemunho do meu carinho, da minha dedicação, do meu afeto pela palavra de Deus. Eu acho que isso é muito importante. Ter para com a palavra de Deus muito mais do que curiosidade intelectual, mas debruçar-se sobre a palavra de Deus com afeto, dando a ela, de fato, o valor que ela merece. Por isso, interessante a gente olhar para a Sagrada Escritura, para a Bíblia, compreendendo, em primeiro lugar, de que se trata esse livro. Tendo consciência de que a Bíblia Sagrada é, antes de tudo, um livro sagrado. Sagrado por quê? De onde vem a sacralidade da palavra de Deus? De onde vem a sacralidade deste livro que nós chamamos Bíblia? A Bíblia não é sagrada porque o Padre Antônio diz, ou porque o Padre Antônio quer, porque o bispo deseja que seja, porque A, B ou C. A sacralidade da palavra de Deus, ela vem, acima de tudo, pelo fato de ser palavra de Deus. Pelo fato de ser uma palavra dada à humanidade da parte de Deus, daquele que, de fato, inspirou, ao longo da história, homens e, certamente, também mulheres, que transmitiram, ao longo da história, os desígnios de Deus, que transmitiram, ao longo da história, a revelação de Deus, dada através das diversas maneiras de Deus se comunicar e se revelar com a humanidade, como relembra muito bem a própria Sagrada Escritura, retomada pelo documento da Igreja chamada de Dei Verbo. Deus, de muitos modos, de muitas maneiras, através de diversos canais, tem se comunicado com a humanidade ao longo dos séculos. Chegou um momento em que Deus resolveu se comunicar com a humanidade enviando o seu próprio Filho, que é, no entender de evangelista São João, o Verbo que se fez carne e veio habitar no meio de nós. Importante ter presente isso. A Bíblia trata-se de um livro sagrado. Sagrado porque a sua procedência vem do Senhor, do Deus, que é o santo por excelência. Sagrado tem relação direta com santo. Aquilo que é santo, santificado. Deus é o santo por excelência, é o 3 vezes santo, como diz o livro do Profetas, e relembram sempre, inclusive, o livro do Apocalipse. Deus é aquele que é santo, santo, santo. E nós o proferimos cada vez que celebramos a Sagrada Liturgia, a Sagrada Eucaristia. Repetimos, reafirmamos, atualizamos esta consciência que nós temos de que Deus é santo, 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 santíssimo. E é dele que provém a Bíblia Sagrada. É ele que dá de presente à humanidade este livro que nós hoje o temos nas mãos, estudamos e nele nos inspiramos para construir a nossa relação com Deus e a nossa relação com o próximo. É um livro santo, portanto, porque procede de Deus e como tal deve ser tratado. Muitas vezes nós temos a Sagrada Escritura dentro das nossas casas, mas o tratamos como um livro qualquer, como um romance qualquer, como um livro a mais que a gente utilizou no ano passado na escola e deixou ali guardado no canto empoeirado da nossa casa. Ou muitas vezes até em cima de um pedestal. Mas não temos para com ele uma relação de proximidade, de intimidade, de carinho, de afeto com este livro que revela a santidade de Deus e revela também os desígnios de Deus para que nós, inspirados no seu autor, desejemos também alcançar a santidade da vida. Então, a palavra, o livro, a Sagrada Escritura, a Bíblia é um livro sagrado, porque procede de Deus, que é santo, e tudo que vem do santo é sagrado, é belo, é bom, é justo, e, portanto, como tal, devemos
tratar a Sagrada Escritura. Entender que a Sagrada Escritura, como já disse, e como atesta toda a história e a tradição da Igreja, é um livro inspirado por Deus. Muitas vezes não é difícil encontrar pessoas que dizem: a Bíblia foi escrita por homens. Claro, Deus, para se comunicar com os homens, não poderia utilizar outra linguagem senão a linguagem dos homens, a linguagem humana. Deus não poderia se comunicar com o homem se não tivesse a sabedoria, se não tivesse feito a opção de comunicar-se com o homem na linguagem que ele entende. Nesse aspecto, Deus se utiliza e inspira a autores humanos, o que nós chamamos de agiógrafos, quer dizer, os homens sagrados, os escritores sagrados, que, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, e Dom Juarez, no início da sua fala, relembrava esse aspecto, mencionando o capítulo 3, versículos 16 da segunda carta de São Paulo a Timóteo, que toda a Sagrada Escritura é inspirada por Deus. Então, esta consciência de que a Bíblia é um livro sagrado, porque procede de Deus e porque inspirado por Deus, nesse aspecto entra em cena a figura do Espírito Santo, que ao longo de toda a história tem sido, portanto, esse instrumento, esse canal, esse veículo pelo qual Deus utiliza-se como um instrumento seu para fazer, inspirar, colocar no coração da humanidade, no coração dos autores sagrados, a sabedoria necessária, os instrumentos necessários para discernir e colocar por escrito aquilo que Deus deseja comunicar, revelar à humanidade. Aquilo que Deus deseja dar ao homem a possibilidade de conhecer para criar com ele uma relação de pessoalidade, de amizade, de filiação. Portanto, a Bíblia é um livro também sagrado, é um livro inspirado. E a inspiração é obra e graça do Espírito Santo, que age tanto nos autores, nos atores principais da Sagrada Escritura. Quando nós lemos, por exemplo, os profetas, vez por outra, nós podemos encontrar textos onde relatam, de fato, que a ação dos profetas, ela é marcada pela ação do Espírito Santo. Quando nós lemos, por exemplo, o Evangelho de São Lucas, em que Jesus, na sinagoga, proclama o Evangelho, que dá o seu programa de trabalho, de ação evangelizadora, começa dizendo que o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu, e ele o faz citando, por exemplo, o profeta que antes dele veio e que atuou também movido pela força, pela graça do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo inspirou primeiro a ação destes homens e mulheres ao longo da história, para que, iluminados pela sabedoria divina, eles pudessem agir em consonância com os desígnios de Deus. E, posteriormente, inspirou agiógrafos, escritores, homens inspirados, que pudessem colocar por escrito aquilo que Deus, na sua sabedoria, no seu querer paternal, desejou comunicar à humanidade como caminho seguro para chegarmos à salvação e à vida eterna, a uma vida de santidade. Então, não devemos esquecer esses elementos importantes quando nós tratamos da Sagrada Escritura. É um livro sagrado e, como sagrado, deveremos tratá-lo. É um livro inspirado, embora tenha sido escrito por autores humanos, foram movidos pela graça do Espírito Santo, que lhes deu a capacidade de entender e discernir, diante de tudo aquilo que estava à sua volta, o que deveriam registrar para ajudar o homem a conhecer os mistérios de Deus na medida que pode ser conhecido e revelar aos homens o caminho pelos quais pudessem chegar ao coração de Deus, aos mistérios de Deus. Depois, interessante olhar para a Sagrada Escritura, que nos revela um Deus que
se comunica com a humanidade, que se revela à humanidade. E os autores sagrados falam de um Deus não a partir de conceitos. Quando nós lemos a Sagrada Escritura, nós vemos claramente que a preocupação do autor sagrado, de modo particular, o autor hebreu, o autor judeu, ele tem a preocupação de falar de Deus não a partir de conceitos, mas fala de Deus a partir de acontecimentos. O Deus da Bíblia é um Deus que se comunica com o homem, com a pessoa humana, através dos acontecimentos da história. O homem conhece Deus a partir dos seus traços na história, a partir da sua ação na história humana. O homem conhece Deus a partir da sua ação criadora, aí se revela o rosto de um Deus criador, quando o homem contempla tudo à sua volta e consegue entender a partir do seu olhar de fé que tudo o que existe não pode ter outra fonte senão o ato criador, amoroso de um Deus que, por amor, deseja extravasar esse amor em tudo aquilo que cria. O autor sagrado, quando quer revelar ou falar dos traços providentes de Deus, ou de um Deus providente, ele não vai usar conceitos, ele vai usar fatos. Ele vai relatar, narrar acontecimentos através dos quais aquele que ler estas narrativas pode entender que a conclusão a que se pode chegar é que o Deus presente naquela narrativa é um Deus providente. É um Deus que não olha com indiferença as necessidades, as carências, as tribulações do seu povo, da sua gente, dos seus filhos. É um Deus que não fica insensível à sede, à fome daqueles que peregrinam no deserto, por isso providencia a água, providencia o maná, providencia a pastagem para os animais que vão com eles ao longo da jornada, providencia a sombra da nuvem para os proteger do calor do sol, ajuda-os a providenciando através da nuvem de fogo, iluminando o caminho por onde possam trafegar com mais segurança. É um Deus que, de fato, se interessa em defender a vida do seu povo, quando recomenda, por exemplo, que se faça a serpente abrasadora, para a qual, olhando, o homem mordido, picado das serpentes, possam ser poupados na sua existência e na sua vida. Então, na Sagrada Escritura, nós encontramos aqui autores sagrados que falam de Deus através dos acontecimentos. Revelam o rosto de Deus, e o Deus que revela seu rosto através de fatos concretos. Isso é muito importante. A partir da cultura greco-romana, é que se preocupou, por exemplo, de tratar de Deus a partir de conceitos. Mas o homem da Bíblia não fala de Deus a partir de conceitos, fala de Deus a partir de acontecimentos. Porque para o homem da Bíblia, para o homem na cultura hebraica, Deus é uma pessoa que interage com a humanidade, que interage com o seu povo, que vem ao encontro da humanidade, que a acompanha pelos caminhos da história. Isso é muito importante, olhar a Sagrada Escritura para encontrar Deus a partir das narrativas, dos acontecimentos através dos quais e nos quais Deus aparece, Deus intervém. Quando a humanidade ou o povo hebreu vive sofrendo os dissabores da escravidão no Egito, eles fazem a experiência de um Deus que se apresenta como libertador, chamando Moisés, o seu profeta. E é importante que esta consciência, ela é muito presente na Sagrada Escritura. Onde e como eu encontro Deus? Através dos acontecimentos. Lendo os acontecimentos, iluminados pela fé, e na certeza de que, através deles, Deus está agindo, Deus está operando, Deus está fazendo acontecer na história pessoal e comunitária os seus desígnios. É este o Deus que nós encontramos ao longo da Sagrada Escritura. Um Deus profundamente preocupado, presente, próximo do seu povo e da sua gente.
Por isso, a Sagrada Escritura encontrou ao longo da história, na vida do povo hebreu e depois na vida de todos que puderam conhecê-lo através da fé hebraica, esta experiência, esta sedução. Deus seduz, de fato, por aquilo que ele opera em favor da sua gente, em favor do seu povo. Se nós lemos, por exemplo, os Salmos, os salmistas fazem questão de abordar esta sua crença, esta sua experiência que fazem de Deus. Deus é aquele que livra o homem dos perigos, das armadilhas dos inimigos, como alguém que arranca da boca do leão a sua presa. Não deixa que o leão esmague, mate a sua presa e arranca, como que da boca do leão, aquele que, indefeso, está ali quase à beira da morte. A experiência do salmista, de fato, revela que, para eles, o Deus é aquele que se manifesta através dos acontecimentos da história. Cada vez que eu me debruço sobre a Sagrada Escritura, na verdade, eu vou ali, através das narrativas, através da história dos personagens bíblicos, tentando entender como eles conheceram Deus e como Deus interagiu com eles e com o seu povo ao longo da história. É disso que trata a Sagrada Escritura. É importante entender que a Sagrada Escritura, porque é Deus falando com o seu povo, se manifestando ao seu povo, também foi acolhido como um livro que normatiza, que orienta a conduta do seu povo e de cada um dos membros do seu povo na vida cotidiana. Portanto, as leis, as normas, as regras que aparecem e que são oferecidas na Sagrada Escritura são acolhidas, são vividas pelo povo e por cada um daqueles que formam o povo, porque estão conscientes de terem sido oferecidas por um Deus que se interessa pelo bem, pela santidade, pela vida do povo. Quando lemos os códigos legais da Sagrada Escritura, de modo particular no Êxodo, no Levítico e lá no livro do Deuteronômio, é clara sempre a consciência de que as leis, as normas, as orientações dadas por Deus na Sagrada Escritura têm uma finalidade: proporcionar a vida para o povo, mostrar ao povo um caminho seguro pelo qual eles devem trilhar, a fim de que a sua vida, o seu comportamento, suas atitudes, por eles orientada, proporcione, sejam canais de vida para si próprio e para os irmãos da comunidade. Por isso, Jesus, quando trata dos mandamentos, tenta-os de resumir em apenas 2, que sintetizam todos os demais. Não é que desprivilegia, desprestigia ou anula os outros, mas resume nesses 2 mandamentos do amor a Deus e do amor ao próximo, porque consciente está que o homem, vivendo o amor a Deus, pratica para com ele todos os atos que lhe dizem respeito e que se manifesta o carinho, o afeto, a docilidade, a obediência, o amor por aquele que nos deu a vida e que criou tudo para nos proporcionar vida. O amor ao próximo, quando nós o praticamos, evitamos também, por força do amor, fazer aquilo que, porventura, possa prejudicar o outro. De tal maneira que as normas que são oferecidas por Deus, e nós as encontramos no livro da Sagrada Escritura, eles têm como uma finalidade proporcionar vida, proporcionar convivência fraterna, amorosa, respeitosa para com Deus e para com o próximo. Toda a lei tem a finalidade de dar vida, comunicar liberdade. E a liberdade, que é um pré-requisito extremamente importante no diálogo com Deus e no diálogo de Deus com o seu povo. No livro do Êxodo fica claro que Deus não quer que nós sejamos povo escravos. Deus não quer para si homens escravos, ele quer homens livres. Antes de dar as leis, antes de mostrar o caminho seguro da lei, Deus, em primeiro lugar, promove a libertação da pessoa humana.
tira da escravidão do Egito e coloca num caminho de liberdade aquele povo a quem ele propõe a aliança. Deus não quer fazer aliança com escravos e nem quer, com a aliança, nos reduzir à escravidão. Ele quer nos fazer de nós, em primeiro lugar, homens livres, para que na liberdade do coração possamos corresponder ao ato, a oferenda do amor de Deus para conosco. O que Deus quer é isso, que nós, na liberdade, conscientes daquilo que fazemos, respondamos livre, consciente ao amor que ele nos oferece. Amor gratuito, amor de vida e de vida em plenitude. Interessante colocar esses elementos, porque para nós, sobretudo cristãos, vemos o ápice da revelação de Deus na pessoa de Jesus Cristo. É o que São João nos fala claramente no seu evangelho. Queremos conhecer, de fato, o verdadeiro rosto de Deus, já de diversos modos comunicado, de diversos modos manifestado através dos profetas, através daqueles que antecederam a Cristo no Antigo Testamento. Mas Deus se revela de modo pleno, de modo palpável, de modo visível, através de Cristo. Ele é o Verbo de Deus que se fez carne e veio habitar no meio de nós. Ele, sendo de condição divina, diz São Paulo na carta aos Filipenses, não se apegou ao seu ser igual a Deus, mas esvaziou-se e veio morar no meio de nós. Veio até nós para nos fazer viver e para nos chamar de volta ao seio do Pai. Interessante olhar como cristãos esta consciência sempre muito presente que devemos ter de que Jesus Cristo, de fato, é a plenitude da revelação do Pai. É isso que nós encontramos também na parte do Novo Testamento, na segunda parte da Sagrada Escritura. Deus que se comunica conosco através do seu Filho. Ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem ele quiser revelar. Jesus Cristo veio ao mundo para revelar o verdadeiro rosto do Pai. E Jesus Cristo faz isso não falando de Deus, mas operando pela força e pela graça de Deus. Como muitas vezes ele faz questão de lembrar, aquilo que eu faço, eu não faço por mim mesmo, mas é Deus que através de mim opera. Aquilo que Deus realiza, aquilo que Deus ensina, aquilo que Deus, através de Jesus Cristo, comunica, de fato, ele o comunica para a nossa salvação e para a nossa vida eterna. Então, na nossa ação pastoral, na nossa atividade catequética, nós devemos ter sempre consciência desses elementos. Por isso, debruçar-se sobre a Sagrada Escritura, voltar o nosso olhar para a Sagrada Escritura, conscientes daquilo que ela é, dar a nós, de fato, a capacidade de estudar, de ler, de conhecer a palavra de Deus de um modo completamente diferente. Consciente que aqui eu vou encontrar um Deus que fala comigo, encontrar aqui um Deus que deseja interagir comigo, um Deus que deseja manifestar a mim o seu plano de salvação e de vida eterna. E uma vez tocado por esse amor de Deus na minha história e na minha vida, me colocar à disposição do outro, à disposição da igreja, para levar aos demais a experiência que, em particular, eu tenho feito deste Deus que comunica-se comigo através da Sagrada Escritura. Por isso precisamos estudar, por isso precisamos ler, por isso a igreja insiste constantemente que tenhamos com a Sagrada Escritura uma interação contínua. Relembra sempre, e Dom Juarez lembrava no início da sua fala, o nosso documento das diretrizes para a ação evangelizadora da igreja, e insiste várias vezes na necessidade de nós nos aproximarmos da Sagrada Escritura, nos aproximarmos da Palavra de Deus, para que nós possamos, em primeiro lugar, nos deixar tocar por ela, e através dela nos tocar pelo amor de Deus que nela revela, nela é revelado.
porque Deus é amor. É importante vivenciar com a Sagrada Escritura a revelação do amor de Deus, de fato, essa proximidade filial. Portanto, a Igreja no Brasil, através das diretrizes, faz questão também de lembrar que a nossa proximidade com a palavra de Deus, ela não implica apenas a utilização da inteligência. A nossa relação com a Sagrada Escritura não se reduz numa busca de conhecimento do ponto de vista intelectual, conceitual. Claro que a Sagrada Escritura tem uma finalidade informativa. Cada vez que nós lemos a Sagrada Escritura, cada vez que nós a estudamos, é claro que nós adquirimos novas informações, novos conhecimentos, nós adquirimos novas experiências, se abrem mais diante dos nossos olhos conceitos, né, informações que podem, de certa forma, nos ajudar a conhecer os mistérios de Deus. Mas a interação com a palavra de Deus, com a Sagrada Escritura, deve envolver outros elementos e outras dimensões da pessoa humana. É nisso que, por exemplo, na página 54 das diretrizes, no número 92, a Igreja sabiamente nos chama a atenção para isso. Não basta ler ou estudar a Sagrada Escritura, pois a inteligência das Sagradas Escrituras exige, ainda mais do que o estudo, a intimidade com Cristo e a oração. É uma palavra muito sábia da Igreja e de alguém que sabe o que está dizendo, porque tem a consciência de que a palavra de Deus, ela não tem só um caráter informativo, ela tem também um caráter performativo. A palavra de Deus nos informa, nos diz quem é Deus e como Deus se revela e como podemos conhecer o rosto de Deus através dos acontecimentos experimentados pelo povo da Bíblia, mas também iluminado pelo que nos revela a Sagrada Escritura, reconhecer Deus nos diversos acontecimentos do nosso tempo, mas também a Sagrada Escritura tem esta dimensão performativa. Quer dizer, nos ajuda a aperfeiçoar, ajuda-nos a chegar à perfeição, ajuda-nos a chegar a ser completos. Isso é muito importante, porque senão a gente pode se tornar um grande conhecedor da palavra de Deus. Podemos ser homens que tenham talvez vários versículos, capítulos da Bíblia decorados na inteligência, mas um conhecimento que não se transforma em ação, que não se transforma em atitude, não se transforma na vida prática, não muda os comportamentos, não muda as atitudes, não muda a nossa maneira de nos relacionar conosco mesmo, com Deus e com o próximo. Às vezes, pessoa que até sabe muito da Bíblia, mas não sabe se relacionar com os outros, não consegue traduzir o amor de Deus revelado na Bíblia, na pessoa de Jesus Cristo, que conhece, que sabe, que até tem decorado esses versículos na Bíblia, mas não consegue fazer isso dentro de casa. Não consegue traduzir esse amor conhecido a partir da leitura da Bíblia em obras práticas, na vida cotidiana, na vida daqueles que estão ao nosso lado. Até podemos ter conhecimento de vários capítulos e versículos da Bíblia, mas nos tornar, muitas vezes, insensível à dor do outro, insensível aos problemas que atingem a vida dos nossos irmãos. E, de fato, isso contradiz aquilo que Deus revela a nós na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo. Jesus Cristo revela um Deus cujo amor se manifesta na capacidade de amar o próximo, na capacidade de olhar o sofrimento do próximo e sentir compaixão. Jesus fala de um Deus que tem a capacidade de chamar para o meio aqueles que muitas vezes a maldade humana colocou lá de escanteio, colocou de fora. De tal forma que a Sagrada Escritura, para conhecê-la, nós precisamos envolver mais do que inteligência, precisamos envolver também o coração. Por isso, estudar a palavra de Deus
é importante ter o uso da inteligência, da sabedoria, mas também o uso dos sentimentos. Deixar que a palavra de Deus, conhecida na inteligência, desça ao coração e se transforme em prática através das atitudes, através do comportamento, através da maneira de agir e de interagir com aqueles e aquelas que estão ao nosso lado. É nesse aspecto que, por exemplo, o conhecimento da palavra de Deus é útil, é necessário, é indispensável para o missionário, leigo, leiga, para o catequista e para a catequista. Porque todos nós somos chamados a ser, através da igreja, testemunhos da palavra de Deus. E como os personagens da Sagrada Escritura testemunharam Deus através do seu modo de ser, através do seu comportamento, através das suas atitudes proféticas. Hoje também a igreja se faz testemunha da palavra de Deus em cada um dos seus leigos e leigas, dos seus sacerdotes, dos seus catequistas, quando nós temos a capacidade de, muito mais do que falar de Deus, fazer aquilo que de fato agrada a Deus. Era quem talvez seria aqui interessante recordar aquele discurso de Santo Antônio. Acabem as palavras, diminuam as palavras e deixem que falem mais as obras. Eu acho que isso aqui é muito importante também quando nós trabalhamos o aspecto da Sagrada Escritura. Deixar que a palavra conhecida, a palavra estudada, a palavra de Deus conhecida através da intimidade, através do sentimento, ela se traduza em obras, ela se traduza em atitudes, ela se traduza em comportamento concreto. Então, eu vou parar por aqui. Não sei se tem alguma pergunta que nós devemos, talvez, ainda ter a oportunidade de falar. Queria só agradecer ao Dom Juarez pelo convite, agradecer a você que está aí na nossa companhia, né? Confesso que às vezes eu perco a noção do tempo, né, de falar da palavra de Deus. E só para recordar aquilo que falava o Dom Juarez com relação à tese, né, que defendi lá na Gregoriana, a minha preocupação, de fato, era demonstrar isso, que o conhecimento de Jesus Cristo, ele tem uma repercussão concreta na vida de quem o conhece. Assim como São Paulo, que depois de ter encontrado Cristo, ter feito a experiência de Cristo no caminho de Damasco, mudou completamente a sua maneira de pensar e de agir, assim também o cristão, nós, os homens do nosso tempo, conhecer Cristo não nos deve deixar continuar sendo a mesma pessoa que vinha sendo antes. Quem diz que conhece Cristo, mas não muda as atitudes, quem diz que conhece Cristo, mas de fato continua fazendo as mesmas coisas que fez no passado, de certa maneira, há aqui um ponto de interrogação. Então, o conhecimento de Cristo implica sempre uma vida nova. E, de fato, é isso que nós testemunhamos na vida de tantas pessoas que mudaram completamente a sua maneira de ser, o seu jeito de agir, a sua maneira de pensar, depois que conheceram Cristo, depois que entraram em contato com a boa nova do Evangelho. Basta lembrar São Francisco e tantos outros santos que tiveram essa capacidade de mudar completamente, porque não só o conheceram a partir do intelecto, mas deixaram-se transformar a partir do sentimento, através do coração, e isso implicou, naturalmente, uma mudança de atitude e de comportamento. Então, o conhecimento de Cristo necessariamente implica aqui a necessidade de uma vida nova, uma vida transformada, uma vida mudada. Afinal de contas, é isso que nós vemos na vida de cada um daqueles que se encontraram com Jesus. Os apóstolos, por exemplo, deixaram tudo e o seguiram, isto é, seguiram os passos do Mestre, procuraram viver a sua vida imitando, reproduzindo no seu cotidiano a vida do Mestre. Claro que isso implica um caminho de perfeição, um caminho de conversão. Às vezes não é da noite para o dia,
às vezes exige na vida de alguns um longo tempo de maturação, de maturidade, de conversão, de mudanças, de quedas e reerguimentos, é verdade, mas, de fato, o conhecimento de Cristo deve sempre nos impulsionar para a busca de uma nova vida. Não sermos os mesmos sempre, mas, a partir do conhecimento de Cristo, nos transformar em novas criaturas, pois eis que faço nova todas as coisas. Esse é o desejo do coração de Deus e deve ser também a experiência de quem conhece Cristo. Então, fico por aqui, aberto, quem sabe, a alguma pergunta, algum questionamento, alguma proposta, quem sabe, de trazer para o tema, se assim não o fiz como deveria, aquilo que é necessário dizer. Obrigado. Obrigado, Padre Antônio. A sua explanação merece, assim, um aplauso muito grande e forte, porque, de fato, muito esclarecedora, muito formadora para todos nós, leigos e sacerdotes também. E isso, eu penso que a sua tese ela é uma grande contribuição e muito atual para os dias de hoje, em que a Igreja procura, a partir da própria inspiração da Sagrada Escritura, no magistério do Papa Francisco, que tem nos convidado para a gente voltar ao essencial. E o essencial é Cristo Jesus, é a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Aliás, antes mesmo do Papa Francisco, me recordo que o Papa Bento XVI, no seu documento Deus Caritas Est, ele disse que na origem do nosso ser cristão está o encontro, e um encontro com uma pessoa, que dá um novo sentido à nossa vida. Depois o Papa Francisco nos convida ao essencial, e essencial é a nossa vida com Cristo. É a Igreja, inspirada por esses dois magistérios, e antes mesmo pela Palavra de Deus, nos chama hoje para essa animação bíblica da vida e da pastoral. E através da catequese, que tem como protagonistas os leigos e leigas, como catequistas, que nos convida para realizar a catequese de orientação catecumenal a serviço da iniciação à vida cristã. E essa catequese, uma das características próprias suas é colocar a Sagrada Escritura no centro, colocar a Sagrada Escritura na mão das pessoas, dos catequizandos, para que eles, através da leitura orante, tenham um encontro pessoal com Cristo, esse encontro que lhe dá um sentido. E esse encontro, como o senhor bem coloca na sua tese, ela não é apenas um conhecimento teórico, né? Mas ela é uma experiência pessoal com Cristo, que torna as pessoas cristãs, a partir do seu batismo, do seu processo de conversão constante, criaturas novas, têm uma vida nova em Cristo. E nesse sentido, Padre Antônio, uma outra coisa que eu também queria dizer, mas para lhe também perguntar, sugerir de você mais um complemento nesse sentido. Nós vivemos um tempo em que é muito forte uma religiosidade muito grande, muitas vezes um pentecostalismo muito forte, mas também religiosidade. Todo mundo hoje é religioso, todo mundo se encontra no direito de julgar, de condenar, em nome de uma religião. Às vezes há brigas e guerras em nome de uma religião, e às vezes pouco desprovidas, na verdade, do verdadeiro espírito de fé cristã, que é o amor, que é a misericórdia. Não é? Então, nesse sentido, há muito isso. E, só para terminar, o Papa Francisco, eu penso que ele é muito ligado a isso que você coloca na sua tese. Ele coloca o conhecimento pelo conhecimento até como uma das heresias que, ao longo da história, atrapalha, digamos assim, o processo de formação da fé e a procura da salvação. Quando ele vai dizer, no seu documento sobre a santidade nos dias de hoje, ele diz que há dois inimigos da santidade. Um é o gnosticismo, que é o conhecimento pelo conhecimento. A gente pensar que pelo nosso conhecimento de Deus, a quem não se pode, digamos assim, conhecer, ou então pelo conhecimento da palavra de Deus do ponto de vista teórico, capítulos e versículos, dizer que decorou a Bíblia, que leu a Bíblia de trás para frente e de frente para trás. Ele diz que o conhecimento pelo conhecimento, que ele chama, que é o gnosticismo, é o inimigo da santidade.
se ele é desprovido, primeiramente, da ação da graça de Deus que vem por Cristo Jesus é que nos salva, quer dizer, a fé verdadeira no relacionamento pessoal com Cristo. E depois também, né, pela prática, né, da vida cristã, que não é algo teórico, mas é que é também a vida, uma conversão, um processo de conversão que o Senhor chama de vida nova em Cristo Jesus. Nesse sentido, Padre Antônio, os cristãos leigos e leigas, eles têm muito essa oportunidade, né, de fazer essa experiência com Cristo, porque eles vivem a vida no dia a dia, lá, né, como protagonistas da missão. Né? O que o senhor me diz nesse sentido, dessa nova perspectiva para os leigos e leigas na catequese? E aí, depois, bom, acho que é importante entender assim, que, de fato, a gente tem que louvar e agradecer a Deus pela vida e o testemunho de tantos leigos e leigas, né? Ai da igreja, se não fossem estes homens e mulheres, uma multidão deles e delas, que, porque foram tocados pela palavra de Deus, desejam passar essa experiência para frente, né? Importante, eu falo isso a partir de uma experiência pessoal, né? Aquilo que eu vivia, por exemplo, lá na minha comunidade no interior de Pedro II, 18 quilômetros, 20 quilômetros da cidade. Durante o ano inteiro, na época do Padre Lotário, por exemplo, a gente tinha a missa apenas uma vez por ano, por ocasião do festejo. Uma comunidade de difícil acesso, uma comunidade rural, uma série de fatores e elementos, a carência de missionários e missionárias, etc. Então, estavam lá. Chegamos para celebrar a Eucaristia uma vez por ano. Quem sustentou a vida de fé da nossa comunidade? Os nossos avós, bisavós, aqueles homens e mulheres que, em torno do oratório, né, estavam lá, construindo a sua personalidade cristã através de uma vida de oração diária, contínua, alimentada por aquela palavra que eles escutavam dos missionários, dos evangelizadores, dos padres das desobrigas, etc. Né? Então, estes homens e estas mulheres que, ao longo da história e no cotidiano da vida, davam testemunho da sua fé cristã através de uma vida de oração, através de uma vida ética. Interessantíssimo isso que a gente descobria nos nossos antepassados. Por exemplo, de criancinha eu ouvia sempre meu avô, minha avó, diante do oratório que eu trouxe para mim, depois que eles faleceram, o oratório se tornou para mim podemos dizer, o meu lugar de oração pessoal também. A herança do meu padrinho avô foi o seu oratório, porque diante do oratório eu vi muitas vezes rezando diariamente, ao anoitecer e ao amanhecer. Então, esses homens orientados pela palavra de Deus, pelo testemunho que eles escutaram dos missionários, dos padres da desobriga, traduziram isso na vida cotidiana. Então, a sua preocupação com o bem-estar da comunidade. Quantas vezes eu vi meu avô, por exemplo, indo na casa dos vizinhos, que muitas vezes estavam em desentendimento, conversar com um, conversar com outro, para chegar ao acordo, para acabar a intriga. Então, são pessoas que, no cotidiano da vida, encarnam a fé cristã. E a fé cristã ganha sentido e ganha vida, se torna, de fato, carregada de sentido quando ela se traduz na vida diária. Através da solidariedade, por exemplo, né, como nas nossas comunidades o evangelho se torna vida através do compromisso de um para com o outro. Eu via muitas vezes na nossa comunidade, alguém que está passando necessidade, todo mundo se junta, vai lá, alguém está sem casa, se junta, faz mutirão, constrói a casa. Uma pessoa precisava ir para a cidade, não tinha como chegar, não tinha transporte, botava na rede, todos os homens se juntavam, levavam para a cidade. Então, a palavra de Deus, a solidariedade, o evangelho se torna carne, se torna vida, através da vida concreta diária.
O evangelho se torna vida na vida das esposas, dos esposos, das famílias, que dentro de casa traduz este evangelho em comportamentos, em atitudes que, de fato, fazem o evangelho ganhar sentido na maneira de ser da vida cotidiana. Né? Isso é muito importante. E esse papel importante tem os nossos leigos. Uma coisa, somos nós, os padres, falar no altar. Outra coisa é a pessoa ver o evangelho encarnado na vida do vizinho, na vida da esposa, do esposo, na vida dos filhos, na vida do papai e da mamãe. Isso é outra coisa, né? O que não também nos dispensa, como evangelizadores, de fazer o povo encontrar em nós o evangelho encarnado, na maneira de ser pastor, na maneira de ser sacerdote, na maneira de ser evangelizador. Então, o evangelho, a palavra de Deus, ela é apenas, ou ela se reduz apenas em conceitos, quando ela não é percebida na prática diária, quando ela não é traduzida na prática diária. E os mestres de traduzir e de encarnar a palavra de Deus, torná-la visível na comunidade, no povo, é o nosso povo simples, é o nosso povo do dia a dia, são os nossos leigos e leigas, são os casais, são os nossos catequistas, os dirigentes de comunidade. Que bonito quando a gente vai nas comunidades e vê, poder encontrar ali homens e mulheres de Deus, né? É diferente uma pessoa que se deixa construir a vida, iluminar a vida pela palavra de Deus. É diferente uma pessoa que norteia seu comportamento a partir da Sagrada Escritura. E graças a Deus tem muitos homens e mulheres simples, humildes, mas completamente cheios de Deus, né? E isso para nós é uma riqueza enorme. Para a igreja, de fato, isso é muito importante, poder contar com essas pessoas nas nossas comunidades. Padre Antônio, você falou sobre os leigos e leigas, né, como pessoas que têm a experiência da palavra de Deus na vida e também hoje estão se formando cada vez mais. Os cristãos leigos e leigas hoje fazem o curso de teologia, fazem o curso de catequese, vão à escola de catequese, fazem os cursos através da internet, online, e assim os cristãos leigos e leigas. E a propósito disso, tem muita gente aqui nos saudando, viu? E aqui a Elizabeth Soares, acho que é até sua parente, a Elizabeth Soares, viu? Também ali o Padre Siqueira, a Vera Amorim, eles estão perguntando assim, para você dar uma palavrinha, nós ainda temos 2 minutinhos só, viu? A palavrinha sobre o termo, a palavra leigo e leiga, porque muitas vezes a impressão que dá pelo senso comum que se escuta é que são pessoas ignorantes, não é nesse sentido, não é que nós falamos de leigos e leigas, tem todo um sentido próprio. Então, a Elizabeth está pedindo para você dar uma palavrinha nesse sentido. Bom, graças a Deus, a consciência do papel de cada cristão ou cristã dentro da igreja tem se tornado cada vez mais evidente, né? Cada vez mais aqueles batizados e batizadas dentro das nossas comunidades vão compreendendo a importância do seu papel como evangelizadores. Não se contentam mais em ser apenas receptores, né? Mas também estão comprometidos em serem transmissores, comunicadores da palavra de Deus. Por isso nos alegra a disponibilidade, a dedicação de tantos que nas nossas igrejas, nas nossas comunidades, têm se dedicado ao estudo da palavra de Deus. Os leigos e leigas não significam ignorantes, como muitas vezes a gente acha, ou muitas vezes foi compreendido assim. Os leigos e leigas, para dizer que são aqueles que não são ordenados, né? Que não têm o caráter sacramental da ordem, mas que são homens e mulheres que, de fato, profundos conhecedores. E, graças a Deus, tem muitos leigos que estudam, que conhecem, que se dedicam, que aprofundam o conhecimento da palavra de Deus e dos documentos da igreja, e às vezes falam até com muito mais propriedade do que alguns sacerdotes ou consagrados ou religiosos acomodados.
porque isso também pode acontecer. De um lado, leigos dedicados, conhecedores, estudiosos, sedentos da palavra de Deus, sedentos da verdade, e outros religiosos que se acomodam com a sua estola, né? Com o seu hábito, né? Acham que apenas uma estola e um hábito será capaz de resolver os problemas da missão, e não é verdade. Temos que nos capacitar também. Ao longo da história, os religiosos, os sacerdotes, etc., foram um símbolo de cultura. E muitas vezes a gente não pode também imaginar que hoje, com o acesso à cultura, o acesso ao estudo, os leigos e leigos são ignorantes. Não são. Pelo contrário, temos a graça de conhecer tantos leigos e leigas profundamente capacitados, conhecedores, e não somente do ponto de vista intelectual, mas também homens e mulheres de fé, que encarnam na vida diária os conhecimentos que têm da palavra de Deus e dos assuntos da igreja. Então, leigo não é símbolo de ignorância, não é símbolo de saber de nada, pelo contrário, né? Simplesmente significa aqueles que não têm o caráter da ordem, mas são cristãos, batizados, e são igreja também. E como igreja que são, profundamente necessários na missão de anunciar a palavra de Deus através da palavra e do exemplo. Sobretudo, como relembrava Santo Antônio, cessem as palavras e deixem que falem mais as atitudes, os comportamentos, as obras. Muito bem, Padre Antônio, muito obrigado. E depois, aqueles que têm o caráter da ordem, eles o têm para estar a serviço daqueles outros que são também sacerdotes unidos a Cristo, né? O nosso ministério é um serviço ao povo de Deus, né? Que, na verdade, está no dia a dia. E leigos e leigas significa que é o povo, aquele povo que está no dia, do qual nós também fazemos parte, embora a gente tenha um ministério que é um serviço ao povo de Deus. E aí nós, se não fizermos assim como um serviço, não teria sentido nenhum, né? Nem sequer as vestes ou os hábitos não teria sentido se não fosse para servir a Deus, não é? E ao povo de Deus que está. Muito bem, Padre Antônio, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. A todos que nos escutaram, desculpem, tem muita gente que está saudando, mandando um abraço ao Padre Antônio, manifestando o seu contentamento e a sua admiração e pedindo a bênção, e por isso nós vamos pedir agora uma bênção para todos. Desculpe, não deu tempo a gente falar com cada um, não é? Até porque tem muita gente, mas aí nós vamos pedir agora uma bênção para todos nós. Padre Antônio, que o Senhor o abençoe cada vez mais e confirme na sua missão desafiadora como formador, né, como missionário e profeta, ali na formação dos futuros sacerdotes, e muito obrigado. No próximo quinta-feira, nós vamos ter a presença do Padre Clodomiro e vamos falar da palavra de Deus na formação dos futuros sacerdotes, tá bom? Padre Antônio, ainda permaneça aí quando nós vamos fazer uma breve oração mariana, saudando a Nossa Senhora, e vamos pedir a bênção de Deus para todos nós, tá bom? Obrigado, Padre Antônio. Eu que agradeço ao senhor, Dom Juarez, por nos possibilitar esse momento de interação com a nossa Diocese do Coração, né? A gente está fora da Diocese, mas está em missão, em nome da Diocese, né? Nesse regional, para a formação dos futuros sacerdotes da nossa igreja do Piauí, e Maranhão também, porque a Grajaú está conosco também aqui no nosso seminário, mas é bom poder, ao menos de forma virtual, retomar, interagir novamente com essa multidão de homens e mulheres que a gente ama e quer bem, porque povo de Deus que nos ajudou e nos ajuda constantemente com o seu testemunho, com a sua dedicação a sonhar com uma igreja, como dizia sempre Dom Rufino, mais evangelizada e evangelizadora. Que Deus abençoe a sua missão, Dom Juarez, a missão de todos os leigos e leigas, catequistas das nossas comunidades, animadores, celebrantes, conselhos das nossas pastorais paroquiais e comunitários, que são, de fato, instrumentos de Deus na ação evangelizadora da igreja. Que a palavra de Deus seja um instrumento de trabalho de cada um de nós,
E para sê-lo, temos que criar com ela uma intimidade muito próxima. Quem sabe, um desafio para nós que estamos acompanhando esse momento. Nesse mês da Bíblia, mês dedicado ao estudo do livro do Deuteronômio, quem sabe ler esse livro, né, durante esse mês, para não ficar só falando da Bíblia de forma teórica, mas conhecendo a palavra de Deus, tendo-a diante dos olhos. Livro do Deuteronômio é o dever de casa para quem está assistindo esse momento, essa nossa conversa. Um abraço a cada um e a cada uma, um abraço a todas as famílias que nesse dia estão em sintonia conosco. Muito bem, que Deus nos ajude. Vamos fazer uma oração mariana, saudando assim a Nossa Senhora, ela que é a serva da palavra por excelência, e nos ensina a sermos também esses servos da palavra. É uma oração tradicional e uma oração nova na igreja nesse mesmo momento mariano, o dom na escuta. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. E nesse momento de pandemia, que nós ainda estamos com os devidos cuidados e ainda estamos pedindo essa graça e o dom da cura para o mundo tão doente, para as pessoas que mais sofrem, pedimos também, Maria, Mãe da Igreja, ajuda-nos a entregar-nos plenamente a Jesus, a crer no seu amor, sobretudo nos momentos de tribulação e de cruz, quando nossa fé é chamada a amadurecer. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Amém. O Senhor vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Amém. O Senhor mostre a sua face e vos dê a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Valeu, gente boa. Obrigado e até quinta-feira, se Deus quiser, com o dom na escuta.